A Fernanda e a Gabriela são duas irmãs que frequentam a mesma escola. Certo dia, a Fernanda está em casa e a Gabriela está na escola. Num certo instante, a Fernanda sai de casa e vai para a escola e, no mesmo instante, a Gabriela sai da escola e vai para casa. Há um único caminho que liga a casa à escola. Ambas fazem o percurso a pé e cada uma delas caminha a uma velocidade constante. Seja f a função que dá em metros a distância percorrida pela Fernanda. Atenção que é a distância percorrida pela Fernanda e não a distância à escola ou a distância à casa. Poderia ser, e aí estaríamos num outro contexto. Mas a função representa a distância que ela percorreu neste percurso. T minutos depois de ter saído de casa, ok? T minutos depois de ter saído de casa está a dar o instante inicial. Diz mesmo aqui, reforça aqui a ideia, a contagem do tempo tem início quando a Fernanda sai de casa e termina quando ela chega à escola. Depois temos então a função da Gabriela. Portanto, G é a função que dá em metros também a distância que a Gabriela percorreu. Podemos logo concluir que elas fizeram um caminho com a mesma distância, não é? Uma foi de casa para a escola, outra de... Peço desculpa. Uma foi da escola para casa, outra foi de casa para a escola. Logo, percorreram a mesma distância. Isso já vamos ver então ali nos gráficos. E o tempo, o instante inicial também é o mesmo. Elas saíram ao mesmo tempo, ok? Ao mesmo tempo que elas saíram, uma de casa e outra da escola. Bom, diz então o seguinte. Indique em qual das opções seguintes podem estar representadas graficamente as funções f e g. Numa pequena composição, apresente para cada uma das outras duas opções uma razão pela qual a rejeita. Bom, isto é típico nestas perguntas, temos que justificar porque é que não poderá ser uma opção ou outra. Bom, vou então começar aqui por uma qualquer, posso até começar aqui pela B, uma vez que já falei um pouco disso ao ler o enunciado. Reparem, uma vai da escola para casa, outra vai da escola... uma vai da escola para casa, outra de casa para a escola. Portanto, a distância percorrida terá de ser a mesma. O que é que acontece aqui no gráfico B e é isso que anula este gráfico? Para um determinado instante, k, não interessa qual, é o tempo que elas demoraram a fazer o percurso, a distância percorrida pela Gabriela, porque o gráfico dá-nos a distância aqui no eixo da função, não é? Foi um determinado valor. E a distância percorrida pela Fernanda foi outro valor superior. Ora, nós temos então aqui que f de k, chama-lhe então k, aquele x, não interessa qual é superior a g de k. Quer dizer que a distância percorrida pela Fernanda é superior à distância percorrida pela Gabriela. Bom, mas isso entra em contradição com o que está escrito no enunciado. No enunciado diz que a distância percorrida pelas duas é igual, ok? É igual. E, portanto, era isso que escreveríamos então, para responder a esta pergunta, para anular esta resposta, aliás. Portanto, a resposta B não pode ser, e iríamos escrever isto, porque as distâncias percorridas pelas duas irmãs são iguais, uma vez que elas fazem o mesmo percurso, embora em sentido inverso. Ok? Portanto, esta situação não pode ocorrer. Esta situação está errada e, portanto, o gráfico B entra em contradição com esse ponto do enunciado. Eu penso que para responder esta pergunta numa pequena composição podem até responder por tópicos. Portanto, o gráfico B não pode ser porque as distâncias percorridas são iguais, o que é contrariado aqui na opção B. Ponto final. Não interessa complicar muito, ok? Interessa dar ênfase à questão importante, que é as distâncias são iguais e o gráfico B diz que elas não percorreram a mesma distância. Bom, aqui no gráfico C, reparem o que acontece. Tem a ver agora com o instante inicial. Dizem no enunciado que elas começam a caminhar ao mesmo tempo, ou seja, num instante inicial, quer a função f de 0, quer o valor de f de 0 como o g de 0, tem que dar 0, porque elas no instante inicial ainda não percorreram distância alguma. Portanto, esta é anulada porque o f de 0 é um valor positivo, é um valor superior a 0. É aqui um valor que não sabemos qual é, mas sabemos que é positivo. Entra em contradição também com o enunciado, porque, segundo o que diz no enunciado, o f de 0 tem que ser igual a 0 e o g de 0 também tem que ser igual a 0.
ok? Porque no instante inicial, elas ainda não percorreram distância nenhuma. Poderíamos ter uma situação parecida com esta se a função representasse a distância, por exemplo, à escola ou à casa. Uma das funções no início poderia não ser zero, não é? Se o contexto fosse esse. Mas como a função representa a distância percorrida, então no início ainda não se percorreu nada, andaram 0 metros ou quilómetros neste caso, ok? Portanto, a resposta, a opção C não pode ser, porque no instante inicial as duas irmãs ainda não percorreram qualquer tipo de distância. E, portanto, a distância inicial é 0 para as duas, o que contradiz o gráfico C, porque a Fernanda tem um valor positivo para o instante inicial. Bom, então a resposta certa será a A. Ok? E, portanto, aqui não precisamos dar grandes justificações. A resposta certa é a A. Portanto, organizando a resposta a esta pergunta, deverá então ficar assim por tópicos, uma vez que eu não vou escrever. A resposta correta é a linha A. Ponto final. A linha B não é a resposta certa, porque as duas irmãs percorreram a mesma distância ao fazer o percurso e este gráfico entra em contradição com esse facto que está claro no enunciado. Ponto. A hipótese C não pode ser, porque no instante inicial as duas irmãs ainda não percorreram qualquer distância, o que entra em contradição com o facto de a Fernanda ter aqui um valor positivo para o instante inicial. E está respondido, ok? Bom, ficamos então por aqui. Até uma próxima!